Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. É uma honra receber quem eu estou recebendo aqui hoje. Mas antes, é claro, eu não posso deixar de agradecer a Meidin, que vai passar aqui na nossa tela, patrocinadora oficial que investe aqui no podcast Tempo de Qualidade para que a mensagem do reino chegue até você. E, gente, eu estou recebendo uma convidada, assim que eu sou bem suspeita para falar dela, eu vou deixar ela se apresentar, mas é com muita honra que eu recebo aqui ela para compartilhar o testemunho de vida e tocar a sua vida através das mensagens e o que Deus fez na vida dela. Seja muito bem-vinda, meu amor! Obrigado, Pan. Que bom estar aqui. Prazer. Fica à vontade para se apresentar, para contar tudo. Oi, gente, tudo bem? Obrigado. Em primeiro lugar, é uma honra. Eu vejo as pessoas que você traz aqui e muitas delas são inspiração para mim. Então, estar aqui realmente é um privilégio. E estamos aqui. Vamos junto. Conta seu nome, conta de onde você veio e conta a sua história do começo com a família, pra gente ir deslanchando aqui, desabrochando. Tá bom. Eu me chamo Viviane, mas eu falo que quem me chama de Viviane que tá bravo comigo. Então é Vivi. Quando alguém fala Viviane é porque você tá bravo comigo. Eu tenho 37 anos, eu sou casada, sou esposa do Jonathan, sou mamãe do Zion. E eu falo de fato e de verdade, tem um título que me engrandece muito, que é de filha de Deus. É o que eu mais amo ser, é o que transforma a minha história, é o que me dá uma identidade, e é para Ele que eu vivo. E também sou pastora, tenho esse privilégio aí de cuidar de pessoas e como a gente cresce com isso. A gente cresce muito. Quando a gente é cuidada, a gente aprende a cuidar, né? Oh, sim. E é só assim. É só sendo cuidado que a gente vai saber cuidar. É só sendo amado que a gente vai saber amar. A gente só dá o que tem. O tamanho desse amor, desse zelo que Deus tem na nossa vida, de fazer o que Ele faz com nós, né? De botar a mão lá e vem aqui, filhinha, que agora eu vou te cuidar. Então eu vou abrir aqui meu briefing, que eu aqui, ó, já coloquei tudo em nota com ela, gente. Eu sou muito organizada, viu? Tá vendo? Vamos lá. Quem é a Vivi? Desde o começo, vamos ser síntese assim, porque eu quero transbordar no final aqui, mas conta um pouquinho da sua história e o que motivou tudo o que aconteceu, porque daí você foi para a área da terapia, né? Já tô dando spoiler aqui no nosso final, mas conta pra gente o seu início, sua trajetória das suas dores. A Vivi é uma menina que tinha tudo para dar errado. Eu me vejo assim, ali no início da minha adolescência, alguém com um vazio muito grande, com uma crise de identidade muito grande, que buscava afirmação nas pessoas, afirmação nas coisas, e nada preenchia. A afirmação preencher em festas, preencher em tudo que é tipo de lugares. Eu achava que eu ia entrar no lugar e sair me sentindo melhor, mas não, eu me sentia mais derrotada, aquele vazio só aumentava. E eu acredito que assim, a minha história de impacto, onde eu vejo que eu não tinha, vamos dizer assim, chance nenhuma de dar errado, começa ali na minha juventude, na minha adolescência. Eu falo assim, Satanás, ele tem as suas formas de agir, e algo que a gente tem aprendido é que no nível do nosso propósito é no nível de investimento. Então, eu acredito que é desde antes disso. Para começar toda a minha história, eu sou a quinta tentativa frustrada da minha mãe de ter filho. Ela não conseguia ter filhos. Ela tomava medicação e, mesmo assim, ela perdia. Eu falo que eu já sou um milagre desde o ventre da minha mãe. Uau. Eu chego assim. E quando eu vou crescendo, eu começo, então, a entrar em alguns colapsos a partir do momento da minha adolescência ali. Falo que eu tive uma infância muito feliz no Rio Grande do Sul, eu brinquei muito, eu diverti, mas a partir ali da pré-adolescência eu já começo a ter umas crises de identidade, umas coisas muito profundas que acabam acontecendo. E se eu entrar em detalhes, eu acho que fica muito longo aqui, mas se você quiser ouvir o testemunho inteiro, vai um dia na igreja que eu te conto. Já fica o convite, porque isso tá combinado aqui, ó. Já fica a dica. A gente já combinou nos bastidores para não dar tanto... É só um spoiler. Mas Jesus é maravilhoso. Isso eu posso dizer assim, com toda a convicção. Sem Ele eu não sou nada. Eu não tenho nada. De verdade, de fato e de verdade. Então, daquela menina sapeca,
sonhadora para uma adolescente muito frustrada, para uma jovem cheia de vazios, cheia de questionamento. E por tantas faltas e por tantas dores, o meu maior questionamento era: aonde está esse Deus? Quem inventou esse cara? Ele é uma mentira. Uau. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente duvida, questiona a existência dele. Ele continua ali, todo poderoso, lindo, maravilhoso, acessível. Mas eu vou me afastando e vou achando que ele não existe. Na verdade, quem estava existindo era eu. Né? Porque eu só estava... na verdade, quem não estava vivendo era eu. Eu só estava existindo. Eu acho que essa é a verdade. E a partir de, então... Você perguntou da história toda, você quer saber ela? Vamos expor aqui um pouco dos pais e a partir do momento que você começou a ter noção dessa virada de chave para encontrar o John. Tá. Os meus pais, eles também passaram por muitos questionamentos, muitos problemas de casal, assim. Eles foram entrando em crises financeiras e crises com eles mesmos. Eu falo assim que o ambiente familiar é o que nos traz segurança ou falta dela. E naquele tempo, pelo vazio que eles também tinham, eu falo assim, eu não gosto de culpá-los, porque não existem vítimas e nem culpados. Existem pessoas que estavam presas às suas, vamos dizer assim, às suas crises, às suas dores, e assim, colocando-se um contra o outro, também sem Jesus. E por isso eu também não acreditava em família. Eu lembro que, assim, eu não tinha desejo de casar. Isso que era o mais doido da minha história, sabe? As minhas amigas, assim, já desenhavam, recortavam, faziam coisas e falavam, eu quero casar assim, eu falava, eu não quero. Porque, para mim, o modelo que eu tinha de casamento não era o modelo que eu queria viver na época. Era o único acesso de conhecimento que você tinha. Era o único acesso. E naquela época não era o que eu queria viver. Então, eu acabava assim, desistindo daquilo lá. Porque muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos por olhar para os outros, né? Se auto-sabotando, né? Se auto-sabotando por olhar para os outros. Às vezes até não... E assim, nessa minha fase aqui, eu estava me sabotando por olhar para um modelo que não tinha dado certo. Mas às vezes também a gente se cobra tanto de achar que as pessoas têm uma vida perfeita e fala, eu nunca vou acessar, e também desiste. O que também é um erro da mesma forma. Se sente fraco por achar que aquela pessoa é onipotente, onisciente. Não existe vida perfeita. Né? Então, essa caminhada me fez ter muitos vazios, um sentimento de orfandade. Eu falo assim, eu acho que era a pessoa mais chata de se conviver. Dentro de mim era terrível morar. Porque eu era uma menina, então, cheia de bloqueios. Nossa, que forte isso. Uhum. Dentro da gente realmente difícil. E a gente morar. é a nossa primeira casa, né? Que Se forte. A gente não gostar de morar em nós, quem vai? Perfeito. Né? Então, assim, era chato morar em mim, porque eu era muito chata. Então, assim, e isso também é uma verdade, tá? Às vezes a gente tá culpando o mundo inteiro, a gente não se vê, a gente não se olha. A gente tá num nível de cegueira tão grande que todo mundo tem defeito e a gente é perfeito. E a gente tá expelindo pessoas, afastando o amor das pessoas. E eu vivia assim, afastando pessoas. Eu me sentia tão rejeitada que eu automaticamente rejeitava as pessoas e atraía, mas é um ciclo que não termina. E atraía quem te rejeitava. E atraía quem rejeitava, exatamente. E é um ciclo interminável. Então, assim, a falta de identidade mexe com tudo na nossa história. Eu lembro, assim, de tempos de questionamento que eu falava, pra que viver, sabe? Uau. Porque, assim, a falta de identidade faz isso. Te tira do propósito, te tira a vontade de viver. Então, assim, quando eu passo nesse vazio inteiro de traições, de brigas, e também de toda essa desordem dentro de casa, e não quero ter isso, eu começo a buscar a família das minhas amiguinhas para ser as minhas. Adotava os pais, adotava as mães. Eu queria ter um modelo para viver. Eu queria viver um modelo diferente daquele que eu via. Mas era uma fuga, porque eu voltava para casa e estava tudo igual.
Da mesma forma da festa. Eu vou festar, eu vou encher a cara, eu vou esquecer do outro dia, eu vou ficar feliz. E você volta, os problemas estão iguais. A tua dor está igual, a tua crise existencial está igual. É um auto-engano terrível. E eu não falo daquilo que eu ouvi, eu falo daquilo que eu vivi. E daquilo que a gente viveu, a gente tem autoridade para falar. Né? Exato. Então, viver sem Jesus foi a pior coisa da minha história. E eu falo que sem ele eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Então, quando a gente caminha sem Jesus, eu creio que é assim. Não existe felicidade genuína sem ele. Não tem, né? Não existe. E caminhando para essa questão de não acreditar, eu lembro que eu já tinha sido assim, enganada pelas pessoas, enganado as pessoas também. Repito, eu não era legal, não. Eu não era legal de se estar, de se habitar. Eu não tinha esperança na família. E sabe o que é o louco? Eu acho que isso está muito ligado, condicionado à nossa identidade. Porque o primeiro sonho de Deus para o homem foi a família. O primeiro projeto de Deus depois, ele fez uma família. Não é bom que o homem ande só. E fez para ele uma ajudadora. Então, quando a gente se afasta da identidade que Deus gerou para nós, Tanto a gente que o próprio Deus, né? Tanto que o próprio Deus não queria ficar sozinho e criou Adão. E na verdade, assim, não era Deus que... Deus não estava sozinho de Adão, ele tinha todos os anjos, ele era adorado, mas ele quis criar alguém para amar. Isso que é lindo da parte de Deus. Sabe por quê? Toda a criação, ele disse, haja luz, houve luz. Haja as árvores frondosas, houve. Tudo ele falou, foi com a boca dele. O homem não. Ele foi lá e pegou no homem. Uau. O homem ele fez com as próprias mãos. Ele fez o homem para amar o homem. E tudo aquilo que ele tinha feito não era para ele. O céu é muito melhor que aqui. Ele fez para o homem. Fez por amor a nós. Toda a criação é uma manifestação do amor de Deus na nossa vida. Então isso é incrível da parte dele, sabe? Como não se apaixonar por esse Deus? Não tem como. Não tem. Quando a gente tem noção de que, cara, ele preparou para onde a gente vai pisar, que as ruas são de ouros, que a gente entra nesse senso de finitude, do quão pequenos nós somos e precisamos nos humildecer para entender e abraçar, adentrar e mergulhar nesse amor. Porque humildade as pessoas hoje elas colocam num pacotinho e acham que, eu sou humilde. Não, humildecer, você tá todo dia ali no... Pai, dá o pão nosso de cada dia. Tá nessa dependência. Nessa humildade, paizinho, eu te amo. Eu também não me vejo sem Deus. Eu sei de onde ele nos tirou. E por isso que esse anseio nosso, né? De transmitir, tanto estar transbordando aqui no podcast, nesse propósito lindo, e chamar você, porque a sua história também me tocou. E a partir disso, eu entendo que quando a gente se coloca nesse nível assim que ele vem, é impossível não saber que é a mão de Deus ali sobre a gente. Transforma. Como que chegou nesse ponto em você? Do amor de Deus, assim, nos transformar. Eu falo que a primeira manifestação do amor de Deus pela minha vida foi com um ateu. Olha o jeito que ele faz, né? Porque assim, quando eu conheci o Jonathan, eu não acreditava no amor. Eu acreditava que pessoas usavam as outras até um certo tempo e depois elas se desgastavam uma das outras e iam embora. Essa era a minha conclusão de amar. Uau. Porque eu não conhecia o amor. Eu nunca talvez tinha amado, nunca tinha sido amada de fato e de verdade. Na essência mais profunda, né? Então eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente se amou. A gente, de fato e de verdade, teve um carinho muito grande. Muito logo que nós nos conhecemos, eu engravidei e eu perdi um bebê. E aqui, depois para eu fazer um link lá, que eu amo contar essa parte da história, que quando eu perdi um bebê, eu perdi no mesmo lugar onde as pessoas iam ganhar. Porque como eu já estava de 3 meses, eu precisei fazer o processo de curetagem, que você entra no hospital junto com as mulheres grávidas que estão lá e eu perguntava para elas, o que você veio fazer? Eu vim ganhar meu bebê e você? Eu falei, vim perder. Uau. E assim, aquilo doeu demais. Mas como eu já estava muito acostumada a perder, muito acostumada que nada daria certo, parecia só mais um capítulo natural da minha história. Nossa, já tinha se tornado comum na sua mente. Já estava normal, já estava natural. Então, eu lembro que quando eu entro para perder esse bebê, e eu falei, agora também... Eu lembro que um dos meus maiores lutos é falar, também acabou meu relacionamento. Porque eu achei que dali para frente estaria pautada eu ter aquele filho ou não. Uau. E não, foi quando o Jonathan mais me amou, foi quando ele mais me cuidou, foi quando mais realmente ele me deu o carinho que eu precisava sentir. E o amor cura. Então, amor assim... cura. Eu lembro que nós então falamos, não, a gente entendeu que a gente quer ficar junto.
A gente não conhecia Deus, nada. Falou, vamos alugar um lugar, vamos ficar juntos? Assim, na ousadia total, porque nem fé a gente tinha na época, né? Só fé natural. E olha lá. Mas assim, aí eu lembro que a gente foi e falou, vamos montar um noivado, uma festa de noivado, mas nem pra isso a gente tinha dinheiro, Mas você aqui, ó, vamos atentar um detalhe aqui que eu acho muito linda a forma como você expor. Essa coisa que a gente não explica, que é Deus, né? Que é só ousadia. Que eu falo que até a ousadia é Deus que brota no nosso coração. Claro, e eu acredito que ali já eram os passos do nosso encontro com ele, né? Então, assim, a gente fez uma festa, mas a gente não tinha nem pra festa. Então, a gente fez uma festa junina, porque daí cada um levava um prato. Era desculpa pra ser legal, diferente, mas foi muito original. A gente tem fotos até hoje, Que muito legal. máximo. Aí, Você já tinha perdido cabelo naquela época? Já não tinha cabelo? já era. Não, quando eu conheci ele, não tinha como me enganar que ele já era careca. Beijo precioso, meu irmão amado. Não podia perder a oportunidade. Não. Ele tentava fazer um tupetinho ali com uns 3 fios, mas não tinha fuga. Não tinha fuga. Aí, eu lembro que quando nós fizemos essa festa, pessoas nos ligavam. Eu lembro de pessoas, assim, que nos ligavam e falavam, viu, a gente quer dar uma coisa pra vocês. E a gente tinha montado uma lista de chá, pão de prato, como é que é? Tupperware, assim... Mais básico. Mais básico, as pessoas ligavam, viu? Eu queria dar alguma coisa pra vocês aqui que não tem na lista. Um fogão. Uau! Uma televisão. Realmente, montando a nossa casa. A mão de Deus. A mão de Deus total. Nós entramos lá, a gente só comprou um sofá. De todo o restante nós ganhamos. E sem pedir. Era Deus já nos trazendo, usando a vida de pessoas para nos trazer, para nos acrescentar, para nos presentear, sabe? Aí... Deus é sutil, né? Ele é lindo. Eu lembro que eu falei, a gente precisa agradecer. No meu coração, manifestou uma gratidão tão grande que eu falei, vou ali na igreja. Para mim era quase como... Era realmente expressar uma gratidão e ir embora. Só para eu não sair devendo nada para Deus, tipo assim... Aí eu lembro que eu falei pra ele, amor, vamos numa igreja? Eu só quero agradecer. Eu quero muito agradecer a Deus. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Eu falei, não, eu sei que você não gosta, mas... Ele era ateu. Ele tinha muitas e muitas formas de dizer que Deus não existia e cada vez era uma diferente. Nem ele acreditava em nenhuma delas. Pastor hoje, hein? Só dá um spoiler aqui pra vocês. Aí, ele falou... Se eu ver algum envelope, alguma coisa, se falarem alguma coisa escrito primícia não, dinheiro, eu saio. Falei, tudo bem. Ele falou, porque gente de igreja só para pedir. Deus tinha nos dado tudo e olha a mente miserável de estar achando que alguém queria tirar alguma coisa. A gente não tinha nada para dar e tinha ganhado tudo. E a gente achando que Deus queria, olha só, a nossa mente queria nos arrancar algo. Aí, nós fomos à igreja e bendito tinha um papel lá escrito primícias e tal, mas não era nem a primícia de oferta, era primícias do ano, porque no próximo final de semana seria a virada de ano, né? E nós fomos lá e eu não consegui naquele dia agradecer direito, porque ele só olhou e falou, vamos embora. Falei, o que aconteceu dele? Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Tinha primícias escrito. Eu falei, pronto. Falei, tudo bem. Falei, eu não vou forçar. E nós fomos. Eu tinha tido algum contato já com a igreja, mas nunca entregado, de fato, a vida para Jesus. Eu tinha tido contato já com um grande homem de Deus que marcou a minha história, que é meu avô. Ele foi um cara, assim... Era apaixonado por Jesus. Eu lembro, quando criança, eu não conseguia dormir direito e ele me ensinou o primeiro versículo da Bíblia que eu sei até hoje decorado, que é: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz repousar segura. Eu lembro que o dia que eu declarei isso, eu dormi. Sabe, eu tinha uns 7, 8 anos, já tinha insônia. Minha mãe, naquela época, envolvida com muito espiritismo, muita coisa, e tirava a paz da nossa casa. E esse foi o homem de Deus que colocou uma semente que eu achei que tinha se perdido, mas com Deus nada se perde. Isso que é o lindo, porque meu avô é falecido há mais de 20, 30 anos. Nossa. Não, 25 anos, por aí. E as sementes continuam. A gente pode sair, mas a semente continua na terra e ele é fiel para cumprir. Um dia eu vou abraçar ele, eu falo que o dia que eu abraçar ele, eu vou chegar no céu e eu vou falar esse versículo para ele: em paz me deito logo. E a gente vai comemorar. Uau. Eu vou chorar porque essa história é linda para o meu coração. Mesmo, pode ficar à vontade. Então, assim,
Ali foi a primeira semente de um homem de Deus na minha vida, quando eu era uma criança. E essa semente veio germinar muito lá na frente. E o que acontece? Nós recebemos um convite naquele final de semana, depois que a gente levantou da igreja, e saímos de lá. Eu falei, poxa vida, nunca mais vou poder ir lá agradecer a Deus por isso que nós ganhamos. Mas, de repente, ele começou a ter uma certa vontade de estar lá, uma certa para ele era como se fosse uma experiência diferente. Eu já passei no bar aqui, na balada lá, eu nunca passei ali. Aí, então, nós começamos a falar e chegamos à conclusão que seria lá que a gente ia passar. Quase imediato eu recebo um telefonema de uma amiga e falou, viu, vamos passar num hotel aqui 5 estrelas da cidade? Eu falei, amiga, nós não temos condições financeiras. Ela, não, eu tô te dando. E a gente vai passar na mesa do governador ainda. Eu lembro até, era o Requião naquela época, o governador. Aí a gente falou, não, Requião, Beto, não sei quem era, mas era mais pra lá, 2012. 2012. Aí nós fomos... Desliguei o telefone e falei, agora. O Jonathan falou, vê se dá pra ir pra lá meia-noite e meia, que daí a gente sai do culto e vai pra lá, né? Ela falou, não, tem que entrar 11 horas. Ali foi, tenho convicção, foi a nossa primeira escolha por Jesus. Né? Porque ou era escolher aquilo que, não naquele nível de luxo, mas que era o natural para nós, ou para algo sobrenatural que a gente não conhecia e queria estar lá. Algo nos chamava para lá, queimava o nosso coração. E a gente não sabia o nome disso, eu sei que se chama Espírito Santo de Deus, que está ali toda hora nos convidando para conhecer o verdadeiro amor da nossa história, né? Aí, eu lembro que nós chegamos lá e Deus foi incrível. Nós fomos impactados com a presença dele. Depois de lá, nós nunca mais saímos da presença de Deus. E cada vez, assim... o encontro tem sido mais íntimo, mais prazeroso. Eu falo que cada vez que a gente está perto de Deus, a nossa identidade vai sendo formada nele. Não existem homens perfeitos, não existem. Sabe? Se a gente quiser basear nesse estilo de vida de perfeição, a gente vai se colocar mais como um religioso, como alguém que ama de fato e de verdade. Mas também isso não nos dá... Isso não nos dá o direito de se colocar numa zona de conforto. E dizer, Deus me ama assim, eu vou me permanecer assim. Não. Ele vai nos aperfeiçoando. O amor dele aperfeiçoa. Eu quero me olhar amanhã e estar melhor do que hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. Eu não faço pra ser, eu sou. É por isso que eu faço. Porque eu sou filha dele, que eu me coloco à disposição em fazer um ministério, em assumir o meu chamado, em fazer algo para ser alguém melhor. Exatamente. Dentro da identidade que ele me chamou para ser, que é a minha real identidade. Então, eu não faço para ser, eu já sou. Ele já me mostrou que eu sou. E isso é tão profundo que você fala, porque às vezes a gente quer, assim, às vezes até da melhor das intenções, pagar a Deus. Agradecer, a gente ter o coração grato, isso eu acredito que é uma consequência de quem ama ele. Sim. Não tem como você amar, seja quem for, e não ser grato por essa pessoa. O amor e a gratidão, eles caminham muito próximos um do outro. Mas não tem nada que eu faça para Deus que vá... ser suficiente. Ser suficiente. Ele já deu tudo. Então, assim, se eu fizer algo... que seja por gratidão, não por uma barganha para que ele me dê algo melhor, ou não por tentar compensar o sacrifício. Que eu já sou. O que ele fez, ninguém faria. Ninguém faria. Deus amou o mundo de tal maneira. Não se explica. A gente estava conversando com o pastor Marcos. Caramba, não tem como explicar que ele colocou exatamente isso. Amou o mundo de tal maneira. Se a gente ficasse só nisso aí, a gente acho que ficaria anos e falava, o que é essa tal maneira? E a gente entraria em teses, e a gente ia resumir. Não existe uma palavra que seja colocada aqui que tenha um nível de explicação, o peso daquilo que ele fez. Exato. Essa tal maneira que ele nos ama, que ele nos amou. E a gente, então, acessou essa tal maneira aí e foi caminhando com ele. E como a gente era muito festeiro, muito bagunceiro e precisava estar bêbado para estar feliz, estar no meio de pessoas para estar alegre. Eu lembro que um dos primeiros impactos na nossa identidade foi um dia que a gente estava em casa,
num sábado à noite, e a gente se olhou e falou, a gente está sábado à noite em casa. A gente não está precisando beber. A gente está completo. Uau. Que sensação é essa? E eu lembro que a gente chorou. Porque, assim, foi Choraram? algo tão profundo para nós. Porque daí a gente entendeu que esse amor que preenche o vazio. Esse amor que preenche os espaços que a gente tentava preencher sozinho e não conseguia. Então, quando essa realidade, veio, foi maravilhosa. E ela, de fato e de verdade, preenche. Ela traz as respostas que ninguém dá. E viver isso foi fantástico. Então, a gente começou essa vida com Deus, essa transformação. Aquele cara que era intensamente focado em tentar explicar a inexistência de Deus, vai se apaixonando por tentando Jesus. Explicar. Não, e assim, ele era muito... Ele é até hoje. Toda essa intensidade dele foi sendo colocada para buscar. Ele foi querendo buscar cada vez mais, aprender cada vez mais, se dedicar cada vez mais a conhecer qual era o sentido desse Deus que vinha e nos enchia por inteiro. Ele acordava nas madrugadas, ia ler, ou às vezes não conseguia dormir porque ele tinha recebido, assim, tava lendo lá e tinha caído no coração dele de uma forma tão profunda que fica aquele, sabe, aquela... Você fica assim... Tira teu sono, tira assim tudo, porque você fica uau. Exato. Então, é muito legal. É incrível caminhar com Jesus, porque... Eu acho isso que você está aí expondo aqui, que é tão lindo assim, que é as coisas ordinárias, que as pessoas não dão valor hoje primeiro, porque eu acredito que Deus ele foi extremamente bem específico e detalhista para pontuar tudo aquilo que você desacreditava até você chegar nele. Antes mesmo de você chegar nele. Os argumentos caem. Diante dele, os argumentos caem. Caramba, porque olha, primeiro ele ali em outro relacionamento, deu casa, o seu marido pra ele, pra filha, tá vendo? E eu sempre falo que ele começou pelo sonho que eu menos queria, que eu menos acreditava. Porque, exato. Na verdade, até refazendo a frase, não é que eu não queria. Eu tinha tanto medo de não viver ou de viver algo parecido com o que eu via, que eu não queria. Mas, no fundo, era o meu maior sonho. Só que estava maquiado, mascarado no não. Mas, na verdade, era o meu maior sonho. Exato. E porque, assim, hoje é o que eu sou mais grata depois de Jesus. É a minha família. Então, por isso que eu tenho essa convicção de que era o meu maior sonho. Então, assim, quando a gente começou, então, a caminhar com Jesus, a gente já começou tendo promessas de Deus. Lembro quando chega um homem de Deus lá da África e fala: a geração de vocês vai ser muito ungida. Eu tenho esse vídeo até hoje. E eu falei: então vamos trabalhar. Já quero essa geração ungida aí, né? Uau. E a gente sempre sonhava em ter um menino. Quando a gente namorava, antes mesmo daquela primeira gravidez, o Jonathan tinha uma montagem. Eu e ele e um menino, pasmo, meio ruivinho, assim. A única diferença é que ele tinha barbos, aí eu não tenho, né? Gente, vamos fazer um anexo aqui, uma parênteses. O filho dela, a coisa mais linda do mundo, ela tá contando aqui. Depois vocês entrem nas redes sociais dela, pra vocês verem aquela joia rara do Papai do Céu, né? Ele é lindo demais. Ele é um gatinho. Aí, quando a gente recebeu essa promessa, a gente achou que era no nosso tempo. Mas eu sempre falo que antes de Deus me transformar numa mãe, Ele precisava me transformar numa filha. Eu precisava entender que aquilo que os meus pais estavam fazendo também era a falta de Deus. Que eles só estavam, assim, manifestando o vazio que eles tinham. O nível de carência, o nível de miséria emocional que eles viviam. Isso é muito importante. Então, assim, voltar, viver com eles, perdoar eles, olhar eles como humanos que são. Ah, você consegue ver os seus pais perfeitos? Não, eles não são perfeitos. Eles não estão perfeitos. Assim como eu não estou. Por que eu vou exigir algo de alguém que eu também não sou e não tenho? Então, assim, olhar eles, voltar e assim, contar toda a história que eu tinha vivido antes. E uma história com aquele senso de tentar se vingar do sentimento que eu sentia deles e ser curada, ser restabelecida. Então, eu tinha que passar por esse processo de antes me tornar filha. E assim também, eu falo assim, antes de Deus construir coisas em nós, Ele precisa destruir algumas. Para reconstruir algumas coisas. Perfeito. Desde a nossa identidade, a nossa forma de falar, a nossa forma de olhar para as pessoas. Porque Ele não vê só o que a gente externaliza, Ele vê quem de fato a gente é por dentro. Ele conhece o que a gente não falou, né? Então, assim,
é realmente moldar tudo isso. Porque senão eu também ia estar inconscientemente fazendo as mesmas coisas. Passando para as outras gerações. Exatamente. Então, passar por esse processo de cura, eu também vi a perfeição da mão de Deus na minha história. Então, nós fomos passando, passa-se 1 ano, passa-se 2, passa-se 3, e nenhum milagre aconteceu até lá. Não, muitos aconteceram. Foi vindo o meu irmão para a presença de Deus, foi vindo a minha mãe para a presença de Deus. Ela já frequentava a igreja, mas ainda não tinha tido um relacionamento íntimo e profundo. E ela foi ter esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Meu pai foi conhecer a Jesus também. Uau. E então, depois dessa sequência, nós estávamos aí há 7 anos. 7 anos tentando ter filhos, até que um dia nós chegamos no médico e, tanto da minha parte quanto da do Jonathan, nós fomos considerados inférteis. E não sabia-se o que acontecia. O pior de tudo, da minha parte, era isso, porque meus exames estavam todos 100%, mas não existia causa para minha infertilidade, mas ela estava ali. Eu não conseguia ter filhos, mesmo fazendo tratamentos. Lembro que quando... Você sentiu um teste de fé? Muito. Eu chorava. Olha só, eu sempre amei estar envolvida em tudo que eu puder acrescentar em decoração, coisa. Então, assim, no chá das minhas amigas, eu tinha o maior prazer de montar, de fazer, de viver aquele momento com elas. E olha a ousadia delas. Elas pediam para eu orar por elas. Uma mulher infértil orando por elas. A beleza delas também nesse momento é incrível. Aí, eu chegava em casa, eu chorava. Porque eu falava, Deus, e quando vai ser a minha vez? Quando eu vou poder passar por isso? Lembro que eu estava um dia, fui numa doutora que ela me disse assim, você quer engravidar? Agora eu te dou um remédio que a grande maioria não só engravida, como engravida de gêmeos. Então vai, tranquila. Fiz todos os passos do tratamento. Comecei até a sentir umas coisas ali no corpo. Falei, tô grávida. Peguei minha amiga, a Rose, e falei, Rose... eu tô grávida, vamos comprar sapatinho, vamos comprar roupa porque eu tô grávida. E ela falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Ali eu tava com mais fé na medicina do que em Deus. Não que a medicina não seja boa, mas Deus é maior do que ela. Sim. Então, eu fui lá, fiz tudo. Comprei o sapatinho, comprei a roupinha. Eu lembro que 5 horas saiu o exame. E claro, o exame deu negativo. Nossa. Mais uma vez eu chorei muito. Mas depois eu ia agradecer por isso. Um dia a gente estava numa imersão da nossa igreja, e Deus foi muito específico. Para com toda a medicação. Eu prometi. Eu vou dar. Quando o Jonathan chegou, Deus falou para ele. Eu também, assim, já estava tão certa que em algum momento Deus ia fazer. Mas já tinha entregado. Sabe aquela certeza da entrega? Que se ele não fizesse... Tá tudo bem. Um descanso. Se a gente, assim, sabe? E não é um descanso que a gente programa, é um descanso que vem. E esse descanso está muito perto do milagre, porque eu tinha descansado, coisa que eu não tinha feito até ali. Então, quando ele me falou, vamos parar de tomar tudo, Deus falou que nosso filho vai vir, e vai vir de forma natural. Falei, amém. E assim a gente fez. 3 meses depois eu engravidava. E eu lembro que, assim... Aí, quando eu fiz esse teste, eu fiz sem saber. Eu fiz porque eu estava fazendo uma massagem com radiofrequência. Eu precisava apresentar um teste negativo para continuar fazendo a massagem, porque era um último nível lá. Eu fui tomar banho. Quando eu voltei, aqueles 2 risquinhos, eu ligo para essa mesma amiga, que inclusive é madrinha do meu filho. Falei, Rosa, eu tô grávida. E agora? Eu tremia, eu ficava assim. E lembro que nós fomos lá, deu positivo. Aí eu consegui entregar o sapatinho que estava guardado desde aquele dia, porque eu lembro que eu tinha entrado em crise aquele dia. Eu falei, um dia eu vou fazer isso, Deus. E eu lembro que eu corri para os braços de Deus, corri. Eu lembro que eu falei, a primeira pessoa que eu quero comemorar é com meu pai. E eu lembro que eu coloquei uma música, que eu amo muito ela, que fala assim, incomparáveis. Que fala assim, incomparáveis são tuas bênçãos para mim. Tuas promessas para mim. E é muito lindo. É uma música já antiga, mas muito preciosa. E ela nem toca tanto hoje, porque ela é muito... Desculpa, mas os louvores antigos, mesmo que eu sou nova na fé, são os melhores. São Obrigada, lindos, o povo dos antigos. E é uma canção muito linda, porque ela fala assim que ele é
consolo, abrigo, força e refúgio. Uau. Ele é tudo no mesmo. Ao mesmo tempo que ele é a nossa maior força, ele é o nosso maior refúgio. E então, assim, eu lembro que eu cantei aquela canção com todo o meu ser, com todo... Ela fala, com tudo que sou. E eu falei, eu não tenho palavras para te dizer agora, eu só quero cantar essa canção. E lá eu me derramei para Jesus. E depois o Jonathan chegou, falei para ele que estava grávido. Mais uma vez nós choramos, nós nos alegramos, nós oramos. Passado 9 meses depois... Deixa eu só fazer um anexo Pode, aqui, sabe? claro. Porque eu olhando você, eu aprendi muito nessa minha caminhada, apesar de ser pequena, mas é pela obediência, eu creio, que Deus nos ensina primeiro. Ele entrega uma palavra de promessa, mas Ele ensina primeiro a gente colocar a confiança no lugar certo. Exatamente. E passar pelo processo. Que depois você viu onde você foi primeiro? Você foi realmente onde você tinha colocado a tua confiança primeiro. E Ele precisa desconstruir muitas vezes as nossas confianças. Ele Isso. precisa quebrar as nossas muletas. O milagre só vem quando elas estão quebradas. Porque senão eu vou dar... se eu precisar de outro milagre, talvez eu não lembre quem fez. E Ele é o dono do milagre. Boa! Né? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu tava... Eu lembro que eu levantei um pouco antes para ir nesse quartinho, que era o do Zion. E eu acordei umas horas antes, falei, Deus, essa é a última oração que eu e o Zion fazemos aqui, juntos. Ele aqui dentro da minha barriga. E daqui a pouco chega o Jonathan com lágrima nos olhos, com a mesma canção. Ele não conhecia essa canção. Ele achou no YouTube, sem querer, aquele dia. Deus. Exatamente a mesma canção. Perfeito. E eu nunca tinha tocado, porque era assim, eu ia num quartinho que era assim, no último andar lá de casa, e era reservado, e naquele dia ele nem tava. Não era uma música que eu ouvia com frequência, tanto que ele não tinha vindo. Foi a minha oração sincera daquele dia. Deus mostrava que Ele é um Deus que conclui, Ele é um Deus de intimidade, Ele conhece a canção que a gente dá para Ele, de todo o nosso coração também, e Sim. valoriza isso. E ali, de alguma forma, era como Deus falasse assim, eu estava com você ali no começo, e eu estou com vocês aqui no fim também. Uau. No fim dessa gestação, mas no começo de uma nova história. E no mesmo hospital, então, que eu entrava alguns anos atrás para perder, depois eu entrava para ganhar, e as pessoas perguntando. Eu lembro que meu médico querido demais, Dr. Tiago, chegou pro Jonathan e falou, eu achei o nome dele lindo, Zion, e fui pesquisar, por que você deu esse nome para ele? Porque Zion significa a terra da promessa. E a gente falou porque um dia Deus nos prometeu. E hoje ele está cumprindo. Então, assim, a própria identidade do Zion, o próprio nome do Zion, sempre quando ele perguntar, por que teu nome é assim? Porque eu sou um milagre. Eu sou algo que Deus ensinou meus pais antes de sonharem e eu aconteci através dele. Não teve interferência médica, não teve. Foi através dele. Então, assim, depois disso eu me senti ainda mais filha, ainda mais amada. Digna? Não sou. Não mas somos. amada. E assim, o Zion tem 4 anos hoje, apaixonado por Jesus. Ele ouve culto demais lá em casa, tem culto que a gente já sabe, decora o culto, Tá porque ele ama tocar bateria. Ele é apaixonado por Jesus. E assim... a gente tem muitos testemunhos em muitas áreas, mas se não fosse... E em tudo, a gente fala assim, que se não tivesse a mão de Deus, a gente não tinha o casamento que a gente tem, a vida que a gente tem, o filho que a gente tem. Mas, acima de tudo, a identidade que a gente tem. Ser filho é maravilhoso. Tem identidade de filho que vai nos fazendo... É como você falou, eu sou pequena, mas é sobre isso. Cada vez mais a gente tem que diminuir. Sim. Essa é a verdade. Eu creio nisso bem precedendo. Cara, eu acho tão lindo, sabe por quê? Eu tô olhando aqui o nosso briefing, gente, e foi indo tão gostoso que ela falou tudo que tava aqui, que eu não sei nem entrar. A gente tá muito bem, a gente tá fluindo demais. A gente tá é exatamente tá sobre isso, sabe por quê? Porque agora eu quero entrar bem nessa parte que a gente vai expor aqui, sobre a identidade que você acessou, porque igual que eu falo, Deus não nos dá uma carteira de trabalho, Ele nos dá uma identidade, uma certidão, né? Onde você acessou também a autoridade para trabalhar nessa área que você tá buscando. Achei muito lindo, porque não é só a gente
nós sabemos que Deus nos chama para algo, mas a gente também que tem que entender e se capacitar para isso e se abrir também para passar por experiências e compartilhar com mulheres. E já vamos abrir o seu caso aqui também. Me conta desse seu chamado de autoridade por estar fazendo aí cursos, estar entrando nessa área da terapia. O Vive Mulher agora se realizando como profissional, porque como mulher tá indo, né? Tudo fluindo. Deus é bom. E Deus é um Deus de processos, né? Ele não nos deixa só numa área, Ele quer que a gente vá avançando. E eu entendi isso através de começar a estudar. Eu entendo assim que até tenho aprendido isso, que a maior autoridade que a gente tem é onde a gente se permite ser curado, onde a gente se permite ser tratado. Cura interior, para mim, é a área que eu mais amo me aprofundar, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Como você falou, a questão da identidade. Quando você não sabe quem você é, você aceita qualquer título. Quando você não sabe quem você é, você aceita o que dizem a teu respeito. Quando você não sabe quem você é, o que disserem tá bom. Então você vai se diminuindo cada vez mais, porque a gente acha que só quem se diminui tem baixa autoestima, ou se elevando cada vez mais para provar algo que não é. No final é isso. E na verdade não é nenhum dos dois, né? Não é nem baixa e nem se elevar. É só ser. É só ser. E é difícil ser, mas com Jesus não. Ele vai nos ensinando a ser. Ele foi o modelo perfeito. Então, assim, ele continua sendo o meu modelo perfeito, a minha maior inspiração. Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, e a Yara foi a minha terapeuta, que já veio aqui. Beijo pra ela, maravilhosa. Te amo. Aquela mulher, assim, se eu pudesse ir lá no calcanhar dela, eu andava. Ô, mulher. Ela é incrível. E eu lembro, assim, que eu já estava atrás. Lembro que eu tinha conversado com os pastores, e graças a Deus pela vida dos nossos pastores, que estão pastores, assim, com essa mente aberta e entendem que nós somos corpo, alma e espírito, e que a gente precisa estar com as 3 coisas alinhadas. Porque se a gente só ficar no espiritual, a gente se torna aqueles religiosos que nem passam por transformação e nem deixam os outros nos acessarem. Aí vive sendo não convertidos. Eu falo que tem 2 diferenças. Ou você é um crente convertido, que é pra sempre, você vai se convertendo, ou você é um crente convencido. Me convenci de que eu tô lá e tô indo. E quero convencer todo mundo, né? E a palavra de Deus, eu falo assim, a diferença de quem entendeu a Cristo é que a primeira pessoa que você quer aplicar a palavra quando você ouve é em você mesmo. Porque senão ela não... Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Perfeito. Pronto. Entendeu? Então, assim, isso aqui é pra mim. Eu preciso aprender com isso. Isso aqui é pra mim. Eu preciso aprender com isso. Ainda que eu já ouvi. Se Deus tá me fazendo eu ter esse acesso de novo, é porque Ele quer falar diferente. A palavra de Deus diz que assim, a graça dele se renova todas as manhãs. Então, se eu ler todo dia o mesmo versículo, eu vou ter uma novidade de vida ali pra mim. Perfeito. É só querer acessar e ter esse coração ensinável, né? Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei, comecei a fazer terapia, porque sim, também nós precisamos nos entender por dentro. Com certeza. A Yara foi uma das primeiras que falou, mulher, vai fazer terapia, você vai ser uma grande terapeuta. Eu lembro que ela foi uma das primeiras, assim, que investiu em mim depois dos pastores e do Jonathan, porque eu já estava com essa ideia, mas não tinha onde... Eu falei, Yara, eu vou te confessar, eu tenho um pequeno medo. Ela falou, qual? Eu falei, me afastar de Deus. Achar que isso vai compensar a presença. Falou, você vai gostar mais. Sabe por quê? Você vai ver que Ele está ali também. E é verdade. A ciência, ela vem nos mostrar o que a Bíblia já diz há muito tempo. Ela me trouxe essa clareza. A psicanálise, ela é o quê? É curar com amor, né? Então, assim, o que cura com amor? Deus. A palavra. Então, a gente vai tendo, claro, acessos, vai tendo ali ferramentas para pessoas que talvez eram como o Jonathan, que são como o Jonathan hoje. Não querem. Não estão confortáveis em acessar a Deus. E tem que saber como chegar nessas pessoas, ter um outro meio, né? Exatamente. Então, assim, é afiar o instrumento. Eu falo que, assim, eu tenho estudado para afiar o instrumento que, assim, antes de querer ser uma ferramenta de cura, eu entendi o nível da cura que Deus me fez. O nível de perdão, o nível de restauração, o nível da identidade. Não, eu não sou uma super mulher. Às vezes eu choro, às vezes eu fico triste comigo mesma. E sabe por que eu gosto de falar da humanidade? Pra gente não entrar nessa... Assim, quando a gente entra nessa busca, como eu te falei lá no início, da perfeição e de se exigir isso, de exigir dos outros. Então, assim, além dos títulos, além de tudo, existe uma pessoa
que tem sentimentos e todas essas coisas, mas que quando entende o propósito e o chamado, e então assim, eu sempre amei falar do amor de Deus. Então eu só quero ferramentalizar mais. E cada livro que eu tenho lido, cada novo conteúdo que eu tenho acesso, hoje eu faço uma formação de psicanálise e também já faço com a Yara, que é considerada também uma formação e uma pós, porque a Yara ela vai profundo. Ela vai lá na epigenética, na questão transgeracional, que nada, assim, se você for resumir em tudo, é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Uau. Aquilo que a Bíblia já nos ensinou. Mas que a ciência vem, então, que a ciência entendeu, e agora começa a trazer as ferramentas para entender o quanto isso é precioso. Se eu quero uma geração diferente, o primeiro passo é o perdão. Perfeito. Então, assim, isso é que nos faz progredir. Então, assim, eu tenho me apaixonado cada vez mais. Tenho visto que o amor de Deus vai além daquilo que a minha mente tão pequena dimensiona. E assim, ter aprendido isso vai tornando mais fácil, porque é como você falou, na terapia, na psicanálise é a mesma coisa. Você consegue ensinar através daquilo que você se tornou, não daquilo que você sabe. Exato. Né? Porque uma frase de efeito não vai me dar uma vida. A gente precisa ter se tornado algo ali, sabe? E a gente consegue se colocar, para auxiliar, para se colocar, para ter uma verdadeira compaixão, né? E eu acredito que cada um de nós precisa. Sim, eu gosto de uma frase nessa questão aí. Uma frase que eu amo muito e que toda vez que eu tiver a oportunidade de expor ela, eu vou expor. Nós temos opção de utilizar 2 bacias. Ou a gente usa de Pilatos para lavar as mãos, ou a gente usa de Jesus Cristo, que é para lavar os pés dos discípulos. Servir. Servir é bom demais. Quando a gente aprende isso, que é esse grau que as pessoas... Eu gosto muito de dizer também que as pessoas elas gostam muito de citar o evangelho das bênçãos, mas não ensina o da obediência e da santidade, para entender que eu preciso entender que o meu outro também está num nível que ele está fluindo e aprendendo a ser obediente, está passando pelas crises dele, e que juntos, buscando essa santidade, que somos uma unidade dentro de Cristo, vamos trazer as bênçãos para todo mundo, que é o reino dele num todo para cá. Exatamente. Né? E assim, é exatamente o que você fala. A gente precisa entender algumas coisas, olhar para o outro. E assim, o ferido fere, o curado cura. Exato. Mas a cura não está em nós, a cura está em Jesus. Esses dias eu falei para uma menina, parece que já tem uma frase de jargão minha, mas eu uso ela com muita verdade, que eu falo, se eu não tivesse Jesus, eu não tinha nada para te oferecer. Mas eu tendo Jesus, amém. Eu tenho tudo. Já passa aqui que eu já pego essa. Maravilhoso. É o melhor que a gente pode oferecer. Não é uma intenção de ser feito, é entender que nele está o amor, nele está a cura, nele está a salvação. Exatamente, nele tá os milagres. Então, assim, se a pessoa falar, eu quero tirar minha vida, eu tenho Jesus para te oferecer. A minha família está destruída, eu tenho Jesus para te oferecer. As minhas finanças estão terríveis, eu tenho Jesus para te oferecer. Ele não é limitado. Nem no túmulo ele está, nem a morte parou ele. O que vai parar ele aqui na terra? Nada. E eu gosto daquele texto que fala, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, se a gente não quiser, se a gente se agarrar de fato e de verdade, se levante o que for, esse amor nos gera uma aliança com uma força tão grande e não nos separa. E é esse amor que cura, esse amor que transforma, esse amor que vai dando uma nova identidade. Então, é bom demais. É incrível, né? É muito bom. Vamos trazer agora toda essa transformação. Onde que nós podemos falar para as mulheres aonde elas podem acessar isso? Vamos citar o nosso evento aqui, maravilhoso. Vamos, que pra bênção. gente dar nosso desfecho final aqui, infelizmente, né? Passou tão rápido, mas correndo, vamos né? falar dessa coisa. Gente, eu sou tão honrada em participar, tão honrada, assim, em estar do lado de mulheres incríveis que me ensinam, sabe? Nosso evento Sou Casa. Conta um pouquinho pra gente. Sou Casa, a gente tá aí na nossa 4ª edição.
cada vez mais tem sido uma bênção. Eu tenho até comentado isso com a pastora Cris, e ela fala, eu sinto a mesma coisa, Vivi, esse vai ser diferente de todos os outros. As nossas expectativas estão altas, porque cada vez Deus tem acessado mais mulheres, transformado mais mulheres. Eu falo lá na igreja, e eu amo falar sobre isso, que eu tenho uma amiga, a Ellen, beijo pra você, Ellen, que eu orei por ela por 10 anos, e também chamei ela para distintas coisas por 10 anos. Ela nunca quis ir. Mãe do Dara? No Sou Casa. Mãe do Dara. Maravilhosa, beijo! Querida. E no Sou Casa ela foi. Hoje ela entregou a vida para Jesus, hoje ela é batizada, apaixonada por Jesus, tá levando mais amigas nesse Sou Casa. Então, é esse o nível de transformação que o nosso evento tem. Não, é assim, é um evento gostoso, que reúne mulheres, que assim, vai todo mundo com aquela expectativa realmente de viver aquele momento, porque acontece uma vez por ano. Mas, além disso, tem esse Jesus que transforma, Exato. Tem esse Jesus que cura. Então, eu acredito, assim, que tanto nós que já conhecemos a Cristo, tá lá e poder participar desse momento é sempre maravilhoso. Mas também ver que vai chegar pessoas lá de uma forma. E se elas abrirem o coração para esse amor de Deus, elas vão sair totalmente diferentes. Sim. Eu falo que a forma como nós conseguimos apresentar o Deus para as pessoas dentro da igreja, como eu aprendi com vocês, com o próprio Deus, é irresistível. Exatamente. Quando Deus ele é apaixonante. Quando ele é apresentado da forma correta, ele é irresistível. E isso é incrível porque também essa junção do Sou Casa, nós já fazemos alianças para vida com mulheres reais. Isso que eu amo. Reais. Porque nós somos... Tanto que nós fomos na casa da Mai, que já esteve aqui, unidas de noite, né? Que legal. Eu tava viajando no dia. Eu tava viajando, foi levar bolo pra... Ela merece demais, pra Maiara. Então, esse movimento nosso no humano mesmo, no dia a dia, nas coisas que falamos que são ordinárias, sabe? Mas... Ontem teve surpresa para a pastora Vivi, para a pastora Cris, né? Teve. Então, é esse movimento que é gostoso de mostrar. Gente, somos mulheres reais, estamos aqui, tem um evento para você. Exatamente. E outra coisa, a gente às vezes acha assim, eu tinha essa consciência antes, eu falava assim, Jesus pode até ser legal, mas eu acho que eu só vou aceitar Jesus quando eu for velha, porque não é... Eu acho que não é legal. Gente, é o melhor lugar da Terra. É o melhor lugar. Porque tem pessoas que estão ali, que estão passando por seu processo de cura, mas estão ali juntas, unidas, aprendendo com os outros, sendo feliz de verdade. Você não precisa de nada além de Cristo para estar feliz. É vibrar com as outras pessoas. É assim, é poder trazer, que nem a Anne que tá ali, ó, tá ali me filmando aqui, né, amiga? É pessoas que vibram uma pelas outras. Aqui que vocês estão vendo aqui é só o quadradinho aqui, mas por trás aqui, ó, e é lindão. Tem gente aqui, ó, fazendo acontecer para vocês. É verdade. Então, assim, é pessoas amando umas outras, torcendo uma pelas outras, orando uma pelas outras, sendo instrumento de cura uma na vida das outras. Então, é maravilhoso. A presença de Deus é tudo. E também, se você me permite falar, a gente se reúne também uma vez por mês. Com certeza. No Despertar de uma Nova Mulher, que é o tempo que a gente passa, que a gente, então, tem palavra, que a gente também vai se conhecendo mais, tendo contato com novas mulheres e, acima de tudo, tendo contato com Jesus. É uma delícia, maravilhoso. gente. É uma delícia. É tudo de bom. Meu amor, do seu coração agora, depois de tudo esse derramar aqui, quero que você coloque um chamado especial para as mulheres que estão sentindo essa falta de um cuidado especial e que elas precisam entender que é a mão de Deus, não é o marido, não é o filho, não é a mão de Deus para qualquer situação que ela esteja. E deixe uma frase do seu coração para essas mulheres nesse mês agora. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que se você está sentindo um vazio, se você está se sentindo triste, sem amor, eu quero te dizer que eu já me senti assim. Então, eu talvez não sei quem você é, eu não te conheço, mas eu conheço o sentimento que você já teve de uma busca profunda em coisas, em pessoas, para poder se satisfazer, e a resposta não vem, a satisfação não vem. Mas eu quero te dar convicção que esse amor está em Jesus. Ele transforma, ele traz as respostas. E se você não estiver aqui em Foz, estiver em outra cidade, eu quero te dizer que esse Jesus está totalmente acessível onde você estiver. Fecha os seus olhos, coloca o seu coração. Você não precisa ter as melhores palavras. Ele conhece a sinceridade do teu coração. Às vezes, se for uma lágrima, às vezes, se for um gemido, ele entende.
Ele decifra e ele pode trazer a resposta. Ele pode não, ele tem. Ele é a resposta que você procura. O bom de Deus é que ele não tem amor, ele é amor. Essa fonte é inesgotável. E eu quero te dizer que ele é capaz de mudar a identidade, ele é capaz de transformar histórias, ele é capaz de tornar pessoas improváveis, pessoas que tinham tudo para dar errado. Eu sou uma prova viva disso. Em filhos amados que vão sendo restaurados pelo cuidado dele. E isso que eu desejo para a sua vida. Quero dizer que você não está sozinha e que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão extravagante, tão inexplicável, que ele deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que crê, que acreditar nele, não pereça. O que é perecer? Não é apenas a questão de uma morte física, mas é viver sem sentido. A gente não precisa viver sem sentido. Ele já pagou um preço para nós, para que a gente possa acessar um amor extravagante. E eu completo dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não, a vida eterna é conhecer ele aqui, mas é prosseguir conhecendo ele. E não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de um relacionamento, de algo que vai te fazer crescer e ser transformado por esse amor. É isso que eu desejo para a sua vida. Eu acredito que uma mulher forte de verdade, uma mulher empoderada, é uma mulher que depende de Cristo, porque nele está todas as coisas. Meu Deus, não foi só pra você, foi pra mim também, que lindo, já me senti amada. Pra mim também, Deus é bom. Meu amor, muito obrigada pela sua presença, por esse derramar incrível. Obrigada. Foi extraordinário que vocês também aí, que se sentiram tocados com esse testemunho, a gente vai ter uma honra imensa em receber você na nossa igreja Recomeçar, a qual a gente faz parte. Nós contamos com a sua presença lá e nos acompanha nas redes sociais também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Esperamos vocês lá.